Sejam muito bem-vindos à 11ª aula do nosso curso sobre a Revolução Francesa. Hoje nós vamos fazer uma pausa no curso dos acontecimentos, que nós vimos narrando passo a passo desde 1789, até os antecedentes também, até 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte. Hoje nós vamos voltar mais de 20 anos no tempo e narrar um acontecimento impressionante, né, também dos mais ignorados da Revolução Francesa, que é a Guerra da Vendéia, da província da Vendéia. Ela começou em 1793, não existe uma data exata para o seu fim, porque apesar do extermínio dos exércitos da Vendéia, dos exércitos católicos contra-revolucionários, a revolta, a rebelião continuou sob a forma de guerrilha durante muitos anos. Então, alguns vão dizer que a Vendéia terminou em 96, outros em 97, outros em 98, e outros vão dizer que terminou só em 1801, quando Napoleão assinou a sua concordata com Roma. Então, realmente não existe um acordo em relação a quando acabou a Guerra da Vendéia mesmo, mas nós podemos dizer que um momento crucial foi 1793, o momento que deu origem a insatisfação generalizada nessa província, nesse departamento, e que terminou criando uma situação de guerra civil. Em primeiro lugar, nós precisamos falar sobre o que a Vendéia não é. A Vendéia não é, como disseram muitos historiadores esquerdistas de tendência marxista, e mesmo os revolucionários jacobinos do governo da Convenção, que foi quem primeiro reprimiu essa rebelião, que pensavam se tratar, no primeiro momento, de uma rebelião de aristocratas e de burgueses insatisfeitos com a radicalização do regime e com as reformas socializantes que haviam sido introduzidas. Não é nada disso. A Vendéia não é também um movimento de autonomia local. Ela, embora tenha nascido num momento em que girondinos e montagnards lutavam pela supremacia dentro da França e que existia disputa a respeito do federalismo, né? A questão do federalismo estava na ordem do dia. Não se trata de uma revolta federalista. Elas aconteceram, em grande medida, e vale a pena nós mencionarmos alguns dos fatos principais relativos a essas revoltas. No momento em que, em junho de 1793, Robespierre havia decidido dar um golpe contra os girondinos, várias províncias que tinham os girondinos, não era só a Gironda, né, mas que tinham esse partido federalista de orientação liberal como sua principal força política, entraram numa rebelião aberta contra a República. A principal dessas foi a antiga província e atual departamento do Lyonnais. A cidade de Lyon executou o principal líder jacobino local, que se chamava Chalier. Ele vai ser posto em julgamento por um juiz chamado Ampère. Vai ser o pai do físico tão famoso do século XIX, que fez várias descobertas na área do eletromagnetismo, né? O pai de Ampère vai ser o responsável pela condenação à morte de Chalier. Chalier vai ser guilhotinado e isso vai dar origem a uma rebelião imensa, né, contra o governo local. A convenção vai enviar exércitos para cercar a cidade. O general Kellermann, que já tinha se destacado na campanha de Valmy no ano anterior, em 92, junto com Dumouriez, ele tinha sido um dos grandes heróis da Batalha de Valmy, vai ser chamado para reprimir essa revolta e vai fazer um cerco à cidade ao longo do mês de julho e agosto de 93. A cidade vai começar a ter carência de produtos básicos, as pessoas vão começar a passar fome, vão começar a morrer de fome e finalmente se rendem. Quando se rendem, nós presenciamos cenas de massacres que realmente provam para nós que a Revolução Francesa ela é assassina pela sua própria natureza. E os seus líderes, que mais tarde ou mais cedo brilharam como
grandes heróis da humanidade, dos direitos humanos, né, dos direitos do homem e do cidadão, na verdade eram todos assassinos. Né? Os golpes, os massacres, os julgamentos espúrios da Convenção são apenas um desdobramento do mesmo espírito de 1789. Não existe desvio. A Revolução não se desviou. Ela é assassina pela sua própria natureza. E os sujeitos que a lideraram são monstros. Nós vemos o Joseph Fouché, né, que mais tarde vai trair Robespierre, né, ele vai ajudar no golpe de Thermidor, e mais tarde vai se tornar ministro da polícia, chefe da polícia de Napoleão. Fouché vai ser o chamado Carniceiro de Lyon. Nesse período ele vai ficar conhecido até 1799, com Brumaire, ele vai ficar conhecido como Carniceiro de Lyon. Essa memória vai assombrá-lo até pelo resto da vida, na verdade. Ele vai ser responsável por execuções em massa, ele vai chamar de metralhamento em massa, que vão mandar amarrar todos os dissidentes pelas mãos, a mão de um na mão do outro, colocar num paredão e vão ser todos fuzilados de uma vez só. Ele considerava a guilhotina muito lenta, né? Achava que não tinha paciência para ficar assistindo execuções uma depois da outra, né? Melhor fuzilar tudo de uma vez. A delicadeza do homem. Além do metralhamento em massa, Fouché tinha sugerido que a cidade inteira fosse demolida, que todas as construções da cidade de Lyon, a segunda maior cidade da França, fossem todas demolidas, que a cidade fosse completamente destruída. Graças a Deus isso não vai ser seguido à risca, mas em torno de 600 construções vão ser demolidas. A cidade vai ser destruída, né? Um terço da população de Lyon vai perecer, a população vai diminuir em um terço durante esse massacre. Outro responsável também pelos metralhamentos em massa vai ser um deputado jacobino, membro do Comitê de Salvação Pública, colega de Robespierre, chamado Collot d'Herbois. É outro que também vai brilhar como herói da humanidade e que não passa de um assassino. Depois desse momento, a cidade vai mudar de nome, né? vai se chamar Villa Franchie, né? Cidade Liberta, Cidade Livre. Que é ridículo. Né? Foi dominada pelo regime mais tirânico que já tomou conta da França. Talvez com exceção da Comuna de Paris, mas que não se estendeu à França inteira. Também de 1793 uma outra revolta federalista da Provença, né, da província, do departamento da Provença. E a cidade de Toulon, como nós já vimos, vai chamar a marinha inglesa, vai hospedar a marinha inglesa, os exércitos da Inglaterra vão estabelecer lá uma base. Mais tarde, com a ajuda do jovem oficial Napoleão, né, os ingleses vão ser expulsos de Toulon. E como castigo, né, semelhante, além de diversas execuções dos líderes, né, Barras, que então é um bom jacobino, né, ainda não tinha traído o jacobino, vai mandar atirarem fogo no porto da cidade, na região portuária. E o incêndio vai se alastrar para o centro de Toulon e a cidade quase toda vai pegar fogo. Né? São essas delicadezas que fazem, né, a fama dos jacobinos. Mas todas essas revoltas elas foram federalistas. Elas foram quase que episódios de conflitos internos da Revolução. Existiu também uma força no oeste da França, uma força que foi verdadeiramente contra-revolucionária. Existe um movimento mais amplo, que também é distinto da Vendéia, que é a chamada chouannerie. O chouan, essa palavra no dialeto bretão, significa coruja, né? Na verdade, para designar um dos líderes desse movimento, o Jean Chouan, né? Jean Cottereau, que tinha o apelido de Chouan, porque ele e os seus familiares tinham um rosto parecido com o de corujas, então ele era chamado de João Coruja. Era um movimento contra-revolucionário, mas que não tinha o mesmo caráter religioso católico que teve o da Vendéia. Na chouannerie,
que é um movimento muito mais disperso, né, de rebeliões pelo campo, ele vai se concentrar mais na Bretanha, né, na península da Bretanha, onde a população fala uma outra língua, tem uma outra cultura. Então, por mais que não seja uma revolta federalista, né, uma revolta de liberais contra socialistas, o povo ali era profundamente católico, é também uma espécie de movimento de independência de uma nação, de independência de uma certa etnia diferente, que não queria acompanhar as modernizações por que passava a França, né? Então, a chouannerie, ela, em certa medida, é monárquica, eles defendiam o rei, mas eles queriam se separar. É um movimento um pouco separatista também, do governo jacobino, do governo revolucionário. A Vendéia, portanto, vai ser o oposto de tudo isso. Ela vai ser, embora ela tenha uma certa colaboração com a chouannerie e participe dela durante certo tempo, né? Está aí como prova disso um dos líderes de ambos os movimentos, que vai ser Jorge Cadoudal, que nós já vimos na aula passada, cujo nome, o sobrenome em diário do Bretão significa Cavaleiro Cego, né? Cadoudal, Cavaleiro Cego. Vai ser um líder tanto da chouannerie quanto da Vendéia. Então vai existir uma colaboração, mas uma colaboração também pela proximidade geográfica, né? Mas os movimentos são diferentes. A Vendéia é uma província ocidental francesa. É uma província que se caracteriza por uma história riquíssima, né? Mas que não é tão profundamente católica quanto se costuma dizer. Eu acho interessante isso. Parece uma espécie de simplificação sociológica. Aqueles que buscam dizer que a rebelião da Vendéia é uma espécie de reflexo da identidade católica histórica do povo da região, como se fosse uma reação inconsciente, uma reação emocional, e tira o peso, né, dos grandes indivíduos, né, dos grandes heróis que lideraram esse movimento. Eu não estou aqui advogando, né, a filosofia de um Carlyle, né, eu só quero dizer que o peso das personalidades que lideraram esse movimento tem muito valor, tem muito peso, né? Mas embora fossem, a maioria deles aristocratas, eram da pequena aristocracia. E a rebelião da Vendéia não foi uma rebelião de aristocratas mesmo. Pela sua natureza, ela é e sempre permaneceu popular. A Guerra da Vendéia é uma guerra do povo, né, contra o governo jacobino. Pois bem, o que acontece? Também, mais um comentário que eu devo fazer. Historicamente, a região da Vendéia ela é muito próxima de La Rochelle, que tinha sido o último refúgio dos protestantes, dos huguenotes, que no século XVI transformaram a França num campo de batalha e no início do século XVII fizeram aquilo ali a sua última fortaleza, o seu último refúgio, que foi finalmente destruído por Richelieu em 1636. Então são regiões onde tradicionalmente existiam muitos protestantes também. Mas por que isso? Por que uma rebelião tão caracteristicamente católica? Né? Simplesmente pela gravidade do que estava acontecendo. E é aí que nós vemos a covardia de boa parte do clero francês, né, que não tornou esse movimento nacional, que poderia facilmente, né, ter transformado a rebelião da Vendéia numa rebelião generalizada. Mas 48% do clero francês prestou juramento, né, à Constituição Civil do Clero. E isso tornou a resistência, né, à radicalização da Revolução Francesa e a perseguição à igreja um movimento local. O estopim para essa revolta foram os recrutamentos. Quando Carnot começa a política dos recrutamentos em massa, no início de 1793, em março, um representante, um recrutador que era chamado, é enviado à cidade de Cholet
na província da Vendée, no departamento da Vendée, já não é mais chamado de províncias, mais departamentos, e vai recrutar todos os homens jovens, adultos, que tinham capacidade de portar uma arma e de poder lutar. Os camponeses, né, que 2 meses antes tinham ficado aterrorizados com a execução de Luís XVI e que também tinham visto seus padres sendo deportados, né, sendo destituídos das suas paróquias ou mesmo mortos, simplesmente não vão aceitar esse recrutamento forçado. Que também, claro, sempre traz prejuízos econômicos, porque são menos pessoas a trabalhar na lavoura, então a população também fica desvanecida, né? Tudo isso aí vai fazer com que os próprios camponeses criem um plano, né? No momento em que viesse o representante da Guarda Nacional durante o recrutamento, que ele fosse fazer o alistamento, ele fazer um pronunciamento formal em praça pública, né? E ia recolhendo as assinaturas dos jovens que queriam se alistar e dos que eram obrigados a se alistar também. Esse recrutador vai ser assassinado e vai começar um combate com os soldados, né? E, surpreendentemente, realmente foi algo surpreendente que ninguém esperava, isso vai se tornar um combate pela cidade inteira, né? A população, né, os habitantes da cidade, os burgueses, por assim dizer, vão sair das suas casas, né, para lutar contra os soldados, contra a Guarda Nacional Revolucionária. A situação vai ficando cada vez mais grave, os soldados vão recuando, as mulheres, né, vão sair também das suas casas, as donas de casa, né, armadas com faca de cozinha, né, quando não com panelas, né, e vão dar uma surra nos soldados e vão ser escorraçados. No dia seguinte, a cidade de Cholet não tinha mais representantes do governo jacobino. E o homem que havia assumido uma posição mais ou menos de liderança, né, que era um católico muito devoto, chamado Jacques Catélinot, conhecido também como o Santo de Anjou, os camponeses vão procurar Catélinot e vão perguntar a ele: o que nós vamos fazer agora? Nós matamos os soldados, nós expulsamos a Guarda Nacional, não vai mais haver recrutamento aqui, o que a gente vai fazer? Né? Resposta: não fizeram nada, né? Voltaram aos seus trabalhos cotidianos, como se nada tivesse acontecido, porque simplesmente não tinham nenhum conhecimento estratégico militar, não sabiam o que poderia acontecer, e ficou por isso mesmo, né? Catélinot foi quase ao desespero. Ele tentou chamar a atenção dos camponeses, né, sacudidos, ver se eles acordavam: olha, amanhã eles vão mandar reforços e vão tomar a cidade, vão matar vocês todos. Mas eles estavam tomados por uma espécie de estupor também e não faziam nada. E Catélinot decide então chamar alguém que entenda de estratégia militar, né? E ele vai, junto com um grupo de camponeses, amigos, à propriedade rural do Marquês de Bonchamp, que era um jovem oficial também, cujas simpatias monarquistas já eram conhecidas, mas que escondia isso por medo da repressão, que era profundamente católico, e eles também sabiam disso, e vão chamá-lo, né, sem ameaçá-lo, sem invadir sua propriedade. Vão bater na porta do Marquês de Bonchamp e vão perguntar a ele se quer participar de uma resistência armada ao recrutamento forçado da Revolução. Bonchamp vai aceitar, né? Talvez movido por um desejo pessoal de glória, ou talvez por um simples desejo de servir a igreja, ele vai aceitar. E vai começar a organizar os camponeses na forma de uma pequena milícia. O governo da Convenção, nesse momento, fica sabendo do que aconteceu em Cholet e vai enviar 3.000 soldados para reprimir a revolta, e vai dizer que na província da Vendée, todo cidadão que portar uma arma em público vai ser considerado um traidor, um contra-revolucionário,
e vai ser posto na guilhotina. Diante disso, o que acontece? A rebelião se expande, aumenta, né? E praticamente toda a província da Vendéia vai se unir a esse pequeno grupo e eles vão formar realmente um exército. Vai surgir um exército revolucionário vendeano. Eles vão combater esses 3.000 soldados, vão acabar com os 3.000 soldados, vão ser massacrados. E os sobreviventes, eles vão fazer uma coisa inédita, talvez pelo menos que eu conheça, né? Se vocês souberem de outro caso parecido, eu não conheço. Movidos por um espírito profundamente cristão, né? Eles rezavam. Todos os soldados da Vendéia costumavam portar um rosário na cintura e rezavam o terço antes das batalhas e depois. E depois que haviam derrotado esse destacamento de 3.000 soldados, eles vão oferecer a liberdade aos prisioneiros em troca do simples juramento de que eles não levantariam mais suas armas contra o rei, né, que na época era o herdeiro, era o filho de Luís XVI, que ainda estava vivo, né, Luís XVII, por direito, que jamais levantariam suas armas contra o rei e que não perseguiriam mais a Santa Igreja Católica. Os soldados que jurassem isso eram libertos, não precisavam ficar como prisioneiro, né? E foi exatamente isso que todos eles fizeram. Todos juraram, alguns de boa fé, outros de má fé, mas o exército da Vendéia não fez nenhum prisioneiro, nunca fez. Mais tarde, os combates vão ser maiores, né? O Robespierre vai enviar exércitos realmente grandes para poder conter o que ele achava ser uma rebelião aristocrática, e as tropas, né, de Bonchamp vão derrotá-los seguidamente, várias vezes. As batalhas vão ocorrer a cada 15 dias praticamente, é um ritmo frenético. Mas acontece o seguinte, o exército vendeano não vigiava as regiões que eles dominavam. Eles venciam uma batalha, né, libertavam os prisioneiros e não ficavam com o território. Era só uma espécie de resistência mesmo. E com essa resistência eles acabaram se colocando em fuga muito rápido. Porque imagine vocês, se você não assegura o domínio do território que você conquistou, no dia seguinte o inimigo vai tomá-lo quando o exército tivesse deslocado. Então no fundo eles estavam sempre fugindo desde o começo. Eles tinham um pouco de estratégia militar, por causa do comandante que conseguiram arranjar, mas no fundo nunca passaram de um grupo de camponeses mesmo, lutando pela fé, lutando contra a Constituição Civil do Clero. E nesse momento, em maio de 93, acontece a Batalha de Saumur, vai ser a maior de todas. Mais uma vez, a região de Saumur tinha antigamente a maior universidade protestante, né, da França, a Academia de Saumur. Então, isso mostra que não dá para que nós tentarmos fazer uma redução sociológica disso, sabe, porque o povo lá era muito católico. O povo francês inteiro era profundamente católico. Só deixou de ser na segunda metade do século XX. Em parte por causa das grandes mutações culturais porque o mundo passou, em parte por causa do Concílio Vaticano II. Então, mas o povo mesmo, ele era profundamente católico. Todas essas transformações, né, sobre as quais nós falamos nas primeiras aulas do iluminismo, elas atingiram as elites. As mudanças de mentalidade que produziram a Revolução Francesa, a mentalidade iluminista, maçônica, né, mecanicista, anticristã, ela motivou parte da aristocracia, parte do clero, parte dos generais, dos líderes militares, a fazer uma revolução. Mas o povo mesmo, né, os camponeses, a própria burguesia, né, os trabalhadores braçais, continuavam todos católicos, né, e profundamente leais à monarquia. Se no primeiro momento houve certa adesão popular à revolução por causa da crise econômica, no momento em que as coisas se radicalizaram, todos ficaram contra a revolução. Os vendeanos foram só os mais corajosos, foram aqueles que provaram que realmente eram homens de valor, né, e eram homens de muito valor. Muitas pessoas ali com fama de santidade, né.
Eles tinham até a sua Santa Joana d'Arc. Essa não era santa, não foi canonizada, mas é uma moça chamada Renata, que se vestia de homem, né, e combatia, que recebeu o apelido de Langevin, né, o Angevino, né, como se fosse um nobre medieval francês, um príncipe medieval. E essa vai ser uma das poucas líderes da Vendée que vai sobreviver. Ela vai sobreviver, inclusive, ao regime de Napoleão, vai conspirar contra Napoleão e mais tarde vai ser condecorada, já uma mulher de meia idade, pelo governo da Restauração, né, por Luís XVIII. Então, líderes com fama de santidade, né, Louis de Lescure, que era chamado também de o Santo do Poitou. Poitou é uma outra província vizinha da Vendée, que também entrou em rebelião parcialmente contra o governo jacobino. Então, a convenção vai também entrar numa situação dificílima, né? Eles estavam em guerra com potências estrangeiras, eles enfrentavam naquele momento a rebelião do Lyonnais e da Provença. Quer dizer, estavam cercados de inimigos, né? Então não podiam também enviar exércitos muito grandes. A maior batalha de todas foi a que eu acabo de falar para vocês, a Batalha de Saumur, em maio de 93, onde os exércitos da Vendée fizeram 11 mil prisioneiros, libertaram os 11 mil prisioneiros. Não existe comparação, não existe nada parecido na história do mundo. Os exércitos da Vendée, eles queriam, na verdade, a sua missa, queriam a missa de sempre, queriam os seus padres, queriam o direito a fazer procissões públicas, né, do Santíssimo Sacramento. E por isso que portavam como seu símbolo, como seu grande emblema, né, que aliás é muito próximo do símbolo da própria Vendée, do departamento da Vendée, que é o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é o símbolo que todos os líderes vendéanos usavam no peito. E é muito importante nós lembrarmos que Nosso Senhor, ainda no século XVII, né, quando apareceu a uma jovem religiosa, a Santa Margarida Maria de Alacoque, né, em 1673, né, se não me engano é essa a data da primeira aparição, quando ele vai manifestar o seu Sagrado Coração, e diz ele, a Santa Margarida Maria, era ofendido constantemente pelos pecados, pelas injúrias, pelas indiferenças, né, dos homens, pelas ingratidões. O Sagrado Coração de Jesus, que aparece, né, coroado de espinhos, com uma chaga profunda, de onde sai sangue, e encimado por um crucifixo, né, e também um coração em chamas. Diz Nosso Senhor a Santa Margarida Maria que, além de todas as promessas que ele faz, que são muito conhecidas, né, promessas associadas à devoção das primeiras sextas-feiras, etc., diz ele também que se a França não fosse consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, e se o rei, que na época era Luís XIV, não portasse nas suas armas, né, como símbolo, o seu Sagrado Coração, a França seria castigada no futuro. E nós podemos dizer que já no reinado de Luís XIV ela foi castigada, no final do reinado. Esse rei que levou a França ao auge da sua glória, também nos últimos 15, 20 anos do seu reinado, experimentou infortúnios terríveis, né? Durante os reveses da Guerra de Sucessão Espanhola, a crise de fome de 1709 e, principalmente, a peste que assolou a França em 1711-12 e que quase acabou com a sua família, né? O Delfim vai morrer, o filho do Delfim vai morrer, e um dos seus netos, um dos bisnetos de Luís XIV vai morrer também,
só vai sobrar Luís XV, que era o bisneto mais novo. Né? Vai ser o único sucessor, o único Bourbon que vai sobrar na França. E era ainda um menino enfermiço, né? De 5 anos de idade. Então, isso mostra para nós que nos últimos anos do reinado de Luís XIV, justamente por ele não ter dado ouvidos a isso, existe um certo castigo ali, isso é bastante claro. E muitos católicos, historicamente, interpretaram também a Revolução Francesa como uma espécie de castigo pelos reis, os Luíses, né, Luís XIV, XV e XVI, sucessivamente terem ignorado isso, esse pedido do próprio Cristo. E é interessante que eu tenha ignorado, porque todos eram profundamente católicos. Luís XIV, nós podemos dizer que ele tinha, né, as suas concepções galicanas, concepções interesseiras também, né, interessava a ele ter mais poder sobre a Igreja Nacional Francesa, mas era um homem profundamente católico. O seu confessor, que era um jesuíta, o padre Lachaise, vai dizer que ele tinha a fé pura e íntegra de uma criança de 6 anos. Quer dizer, não era também um homem dado a grandes especulações, né, mais teológicas, mas tinha uma fé correta, né, mas simplesmente não ouviu, não levou a sério, não acreditou. Né, e os resultados se fizeram sentir. Levavam então como emblema o Sagrado Coração de Jesus. Quando obtinham sucesso nas suas batalhas, libertavam todos os prisioneiros que juravam não portar armas contra o rei e contra a igreja, e rezavam o terço em agradecimento e celebravam uma missa e cantavam o Te Deum, que é um hino de ação de graças, muito conhecido. É um exército católico, um exército profundamente católico. Em julho de 1793, o primeiro líder da Vendée, o Jacques Catelinot, vai morrer em combate. E a rebelião vai começar a ser liderada por um jovenzinho de 21 anos de idade, que vai se tornar o grande símbolo da Vendée até os dias de hoje, quando se fala na Vendée. É a primeira personalidade que vem à nossa mente. Que é um jovem conde, mas um homem da pequena nobreza, e que não tinha grandes propriedades, nem tinha dinheiro nenhum, chamado Henri de la Roche-Jacquelin. Ele vai morrer no ano seguinte, com 22 anos. Um homem também piedosíssimo, né, e que vai conduzir a revolta da Vendée às suas maiores vitórias, aos seus maiores triunfos militares. Mas também ao seu desastre. Em 17 de outubro de 93, os exércitos vão enfrentar realmente uma força formidável republicana na mesma cidade onde havia começado a rebelião, em Cholet, onde vai acontecer a segunda batalha de Cholet, e dessa vez os exércitos da Vendée vão ser derrotados. E é uma derrota decisiva, eles vão ser divididos, e a partir daí La Roche-Jacquelin desiste de manter um exército mesmo funcionando, até porque isso chamava muita atenção e eles não tinham mais força para combater grandes corpos militares. Então eles preferiam atuar como uma espécie de guerrilha, fazendo ataques surpresa, né, se escondendo. E a partir daí ficaram anos ainda assim. Né? La Roche-Jacquelin, que era primo de Lescure, né, o santo do Poitou, também vai morrer em 94, né, em janeiro de 1794, e a partir daí a revolta da Vendée vai diminuindo cada vez mais, os camponeses também vão ser levados a uma fadiga extrema, a miséria, não tem o que comer, e o movimento vai diminuindo, né, e essa guerrilha vai se tornar cada vez menor no governo do diretório. Vão fazer acordos com o governo, mas depois vão descumpri-lo, e isso vai permanecer até que Napoleão finalmente vai enganar todos, né, e vão pensar que
já é a hora de depor as armas, né? Napoleão vai oferecer uma anistia a todos, né? E realmente essa anistia vai ser concedida, e a grande rebelião católica, né, da década de 1790 vai desaparecer. Para só aparecer mais tarde, em 1815, durante o governo dos 100 dias, quando Napoleão volta ao poder, como ele havia derrubado o rei legítimo, os venderanos voltam à ativa, né, e vão estabelecer suas milícias novamente para combatê-lo. Mas não tinha mais a força do movimento de antes. As regiões que tinham apoiado a revolta da Vendéia e que mais tarde foram tomadas pelo governo republicano sofreram os maiores massacres da Revolução Francesa. As coisas mais terríveis que vocês podem imaginar. Torturas, execuções, pilhagens, incêndios, coisas inimagináveis. Os jacobinos vão enviar um deputado da convenção chamado Carrier, Jean-Baptiste Carrier. É um homem pálido, uma pele amarelada, muito magro e sádico, né? Um assassino por natureza mesmo, que chega a dizer que se não fosse para a França ser republicana e se regenerar, era melhor que ela fosse transformada num cemitério, né? E Carrier vai protagonizar na cidade de Nantes, que parcialmente havia aderido à Vendéia, uma cidade muito grande, as famosas Noyades de Nantes, né? Os afogamentos de Nantes. Ele vai castigar principalmente o clero, um homem que tinha ódio da Igreja Católica, e vai produzir execuções em massa. E também era um homem que tinha muita impaciência com a guilhotina, achava que a guilhotina era muito devagar, né, matou todo mundo de cada vez. Então ele decide uma forma mais prática, né, mais científica de execução. Ele vai enganar vários sacerdotes franceses, vai dizer que aqueles que não tinham prestado juramento, vai colocar 90 padres numa embarcação e vai dizer que eles estavam sendo exilados para a Guiana francesa, que até hoje é a colônia da França. E pensando que iam ao degredo, foram todos amarrados nessa embarcação, e o casco do navio foi todo perfurado. Então, enquanto o navio saía, ele começa a afundar. Quando os padres percebem que estão sendo, na verdade, executados, 90 de uma vez, eles começam a, primeiro, não sei o que se espera, começam a agradecer a Deus pela glória do martírio, né, e começam a confessar uns aos outros. Um deles consegue se desvencilhar das amarras e tenta desamarrar os outros, mas já estão todos se afogando, e um deles diz que ele faria muito melhor fugindo e contando o que havia acontecido para os outros, porque esse fato não era reportado em lugar nenhum. Carrier não colocava isso nos seus informes oficiais. É claro que, além desse próprio padre, existem inúmeras outras testemunhas, né, que presenciaram isso e que ajudaram a fazer. Mas esse fato vai ficar para a história. E foi só o primeiro, né? Além desses 90 sacerdotes executados na primeira Noyades de Nantes, vão haver outros 20. Né? Ele vai, na verdade, gastar também muito dinheiro, vai gastar 20 navios franceses, né, da frota da convenção, do governo da convenção, para executar aí não só sacerdotes, mas também leigos que haviam ajudado de alguma forma o exército da Vendéia. Na segunda embarcação não são mais 90, são 138 pessoas. E esse número vai crescendo até alcançar 200 pessoas. E são 20 embarcações no total que são afundadas, com pessoas amarradas dentro. A primeira eram só sacerdotes, eles encararam isso com muita firmeza, né, e com a postura realmente de mártires, né? Mas quando eram misturados com o resto da população, todos ouviam, né, os gritos de pânico, de pavor, e isso vai
se tornar um trauma para toda a região da Vendéia. Esse emissário de Satanás, né, que foi Camille, jamais vai se arrepender do que fez. E pouco tempo depois, com a queda do regime da Convenção, a reação termidoriana, ele vai também trair Robespierre e vai se juntar ao governo do Diretório, mas o governo do Diretório não vai aceitar isso. Eles sabem muito bem que precisam demarcar a sua diferença em relação aos jacobinos, e ele vai ser julgado e guilhotinado em 94. Os massacres produzidos pela Revolução Francesa, a carnificina produzida pela Revolução, também fez muitos mártires. Não fez apenas vítimas que protestavam e tentavam salvar sua própria vida. Né? Não, muitos, né, queriam salvar sua vida e a perderam, mas a Revolução também produziu muitos que sacrificaram sua própria vida e ganharam a vida eterna. Fica para nós também isso como um testemunho, né? Um testemunho de fé e daquilo que nós devemos nos dispor a fazer, caso a nossa fé seja posta em risco, caso a nossa fé seja diretamente ameaçada. Nós temos que estar dispostos a entregar nossas vidas, caso seja necessário. E se isso for necessário, agradecer a Deus, né, pela honra muito imerecida do martírio. Né? E foi o mesmo martírio das Carmelitas de Compiègne, né, em julho de 1794, apenas, eu acho que 2 semanas antes da queda de Robespierre, foram todas executadas, né, 16 carmelitas enviadas ao cadafalso, e gratas a Deus pela honra que lhes concedia e felizes porque estavam prestes a encontrar o seu divino esposo, foram todas à guilhotina cantando o Veni Creator Spiritus. Cada uma que era executada, o coro diminuía, mas deixava a população que assistia incrédula. E esse testemunho certamente foi responsável pela conversão de muitos, porque, nunca esqueçamos, o sangue de mártires é a semente dos novos cristãos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Nós voltamos na próxima aula para falarmos sobre as consequências da Revolução Francesa e sobre os resultados desse evento terrível a longo prazo, não só para a Europa, mas para o mundo inteiro e, em especial, para a Igreja Católica. Um abraço.